O seu casamento precisa disso hoje. Hoje é o dia 7 do nosso propósito de 30 dias e hoje nós vamos falar sobre uma vida emocional restaurada. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e fica até o final do vídeo porque eu tenho certeza que vai te ajudar. Oi, eu sou a Franciele, mas você pode me chamar de Fran e hoje nós vamos falar sobre como a gente consegue ter uma vida emocional restaurada para que a gente consiga ter um casamento saudável, com o Senhor sendo o centro, sendo a rocha, a gente firmada ali na rocha. Muitas mulheres, elas tentam salvar o relacionamento, mas estão emocionalmente feridas por dentro. Tentam mudar o outro e enquanto estão exaustas. E eu preciso te dizer algo com verdade e muito amor. Deus não começa consertando o casal. Ele começa restaurando você. E nós vamos meditar em Eclesiastes capítulo 4, nos versículos 9 e 12. No versículo 9, se você ainda não pegou a sua Bíblia, já pega a sua Bíblia, já pega o seu caderninho, pega lápis e caneta para fazer as suas anotações conforme o Espírito Santo for ministrando ao seu coração. Amém? No versículo 9, diz o seguinte: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. No 12, fala o seguinte: um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Aqui a gente consegue já entender que casamento não é dois tentando dar certo. Aqui é preciso que Deus seja o centro. Lá em Provérbios 4, 23, fala sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Um casamento saudável, ele nasce de um coração saudável. Muita mulher perdeu a doçura não porque ficou fria, mas porque simplesmente ficou cansada. As relações, elas não adoecem de repente, elas adoecem em pequenas feridas que não são tratadas. Quando você se cala para evitar brigas, a alma grita. Reprimir nunca é o caminho. Relacionamento fácil não existe. Relacionamento é construção diária. Ele é construído através de conversas difíceis. Ontem, no nosso devocional, no devocional de número 6, eu falei sobre isso. Conversas difíceis, sim, o relacionamento ele fica mais fácil. Eu acredito que antes da gente ficar pedindo para Deus mudar o outro, nós precisamos pedir para Deus curar a gente, curar o nosso coração, curar as nossas feridas. Porque quando a mulher muda, o ambiente muda. Claro que eu não estou aqui para jogar todo o peso em você. Nós sabemos que a mulher ela é a coluna da casa, que a mulher sabe, ela edifica o seu lar. Aqui em Provérbios também fala sobre a mulher rixosa. Não sei se é em Provérbios ou Eclesiastes, mas fala sobre a mulher rixosa. Que é melhor que o homem fique fora de casa, enfim, tem uma passagem aqui que fala sobre isso, do que se case com uma mulher rixosa ou fique com uma mulher rixosa. A gente precisa se autoanalisar, a gente precisa se entender como a gente está lidando com o outro. Eu gosto muito de uma frase que fala que a gente precisa amar o outro, a gente precisa entender como o outro necessita ser amado, a gente precisa compreender isso. Claro que isso não é nos anulando, sabe? A gente precisa ter um olhar crítico para isso também. Não é anular quem você é, anular o que Deus tem para você, não é se colocar em relacionamentos ruins, né? Mas é você compreender quando você muda, quando você cura suas feridas, o ambiente inteiro muda. A gente sabe que quando a mulher ela acorda com o pé esquerdo, a casa inteira parece que fica com o pé esquerdo também. Parece que tudo fica caótico. É diferente do homem, né? É diferente do pai ali. Quando a mãe, por exemplo, acorda com virada por algum motivo, parece que muda tudo, parece que a paz some mesmo. Então a gente precisa entender que nós temos esse poder, né, querendo ou não, o Senhor nos deu esse poder. E aí quando a gente alinha o nosso coração com aquilo que Deus nos fez para ser, como mulheres, aí o amor ele respira. E quando nós temos um coração tratado, quando nós conseguimos falar a verdade, mas com amor, e quando nós temos Deus no centro e não nas bordas, a gente consegue realmente ter um relacionamento curado, um relacionamento liberto. E Deus não te trouxe nesse vídeo aqui por acaso. Tem mulheres que Deus vai restaurar por dentro, antes de restaurar o lar. Eu sei que Deus está curando feridas silenciosas hoje. E eu sei também que Deus ama casamentos. Só que nós precisamos compreender que Ele fez cada um de um jeito diferente. Que provavelmente você casou com alguém que teve uma outra criação, completamente diferente da sua. Como eu disse, um relacionamento ele é construído. E o outro, provavelmente você casou com alguém que é o completo oposto de você. Porque eu acredito que o casamento é onde a gente mais cresce, é onde a gente mais evolui. E quando é sair realmente da nossa zona de conforto. Nós precisamos compreender as nossas diferenças,
diferenças. Nós precisamos compreender que cada um tem um temperamento, cada um tem a sua própria linguagem do amor. Não sei se vocês já estudaram sobre temperamento, mas, por exemplo, aqui em casa, eu sou colérica e meu marido é fleumático. Nós somos o completo oposto. Eu sou fogo, eu quero tomar decisões rápido, eu penso rápido, eu resolvo problemas. Eu sou alguém que, se você tem um problema, é só falar comigo que eu resolvo pra você. Enquanto meu marido, ele pensa mais devagar, ele demora muito pra tomar decisões. Então a gente foi crescendo, evoluindo muito. Eu fui entendendo quem ele era. A gente tá há mais de 15 anos juntos. Eu comecei a namorar com ele muito jovem. Então a gente foi crescendo juntos, a gente foi amadurecendo juntos. Nosso relacionamento não é perfeito, mas a gente tem muitas conversas difíceis que acabam tornando algumas decisões mais fáceis. A gente foi construindo tijolinho por tijolinho. Mas quando nós colocamos Deus no centro, tudo mudou. Porque eu não conseguia ocupar o meu espaço de esposa. Era muito difícil para mim ocupar o meu lugar de esposa, porque eu sempre fui alguém que tomava decisões. Então eu passava à frente do meu marido muitas vezes. E eu via no meu marido uma passividade. Então era muito difícil para ele também ocupar o lugar de marido, de provedor, de cabeça da casa, de líder. Então a gente tinha ali esses conflitos inicialmente, porque a gente estava em polaridades que eram erradas. Ele precisava ter essa polaridade mais masculina, de tomar a atitude, de tomar a frente, de ser líder, de tomar decisões, de arcar com as consequências das decisões. E eu precisava ser mais feminina, eu precisava me colocar mais nesse lugar. A gente fala muito sobre submissão quando falamos de casamento, né? Sobre a submissão feminina. Mas a submissão, tem muita gente que fala que submissão é estar sobre uma mesma missão. E eu concordo com isso, porque a partir do momento que você se relaciona com alguém que sabe que precisa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, que sabe que precisa ser o líder, o provedor, que ocupa o seu espaço masculino, é muito mais fácil você ser feminina, é muito mais fácil você conseguir tomar o seu espaço como mulher dentro do seu lar. Então é preciso ter esse alinhamento. Quando as coisas estão correndo para um lado que não é aquilo que Deus tem para nós, não é o que está escrito na palavra, a gente não está seguindo, porque lembra, o cordão de 3 dobras, 3, não são 2, são 3. É você, seu marido e Deus. Então é preciso entender aquilo que Deus quer de nós. A gente precisa estar firmado na rocha, firmado naquilo que o Senhor quer e fechar brechas. Nós precisamos viver em santidade, tanto um quanto o outro. Nós precisamos fechar algumas brechas que muitas vezes ficam abertas e que a gente não quer ter conversas difíceis. E aí é onde tudo desanda. Conforme você vai reprimindo, você não vai falando, e se você tem feridas que já vêm lá da sua educação, de onde você veio, do seu lar de origem, e dependendo, se você não abre essas feridas, se você não fala, se você não expõe para que sejam curadas, dentro do seu casamento isso vai gritar. Principalmente mulheres que têm uma mania da síndrome da boazinha, ou da síndrome da salvadora, que casa com alguém que já ali no namoro, de você conhecer a pessoa, é no sentido de você conhecer, sabe? De você conhecer. Se você está vivendo um relacionamento cristão, você precisa viver em santidade no seu namoro. Então você precisa ali conhecer quem é a pessoa, o que ele quer pro futuro, como ele pensa, para ver se você tem esses princípios alinhados, se os dois estão alinhados, porque nós mulheres, a gente tem uma mania de achar que a gente pode salvar, de que a gente pode mudar. A gente tem uma mania de casar com potencial. A pessoa nem é aquilo, mas a gente acha que ela tem potencial para ser. E aí é onde a gente acaba se frustrando, porque você não pode mudar ninguém, você não tem poder para mudar ninguém. Você não é salvadora de ninguém. Então você pode orar, sim, você pode jejuar, você pode fazer várias coisas, mas se você ainda namora, se você ainda tá no noivado, é o momento de você fazer perguntas difíceis. É o momento de você conhecer essa pessoa verdadeiramente. É o momento de vocês alinharem aquilo que vocês querem. E tomem muito cuidado. Não ache que você vai conseguir mudar, porque você não vai mudar ninguém. Principalmente quando nós falamos de um relacionamento cristão que precisa ser pautado naquilo que a Bíblia diz. Né? A gente está aqui, nós somos cristãs e nós estamos pautadas na Bíblia, é sempre a Bíblia. A Bíblia é que vai sempre nos direcionar. Então é importante, como eu disse, Deus ama casamento, Ele ama casamento, mas nós precisamos sim tomar o nosso lugar, entender que nós precisamos nos curar as nossas feridas, curar o nosso coração. E eu sei que você não caiu nesse vídeo à toa, eu sei que Deus tá tentando te restaurar, curar o seu coração, te libertar de várias amarras. E vou te dizer mais, você não é a sua mãe, você não é o seu pai, você não é o relacionamento deles. Tome muito cuidado com isso.
Então, muitas discussões, às vezes, acontecem no seu relacionamento, no seu casamento, que são discussões que o seu pai e sua mãe tinham, que você presenciava e que você trouxe para dentro do seu relacionamento, que você precisa curar. Precisa curar o seu coração, precisa curar a sua mente, precisa curar suas emoções. Então, ele também, o seu marido também. Pode ser que ele trouxe várias coisas de relacionamentos antigos, pode ser que ele trouxe várias coisas do relacionamento do pai e da mãe dele, ou de talvez algo que ele tenha visto, que ele tenha presenciado. E é preciso olhar para isso, porque senão a gente carrega coisas de gerações. E nós estamos aqui para renunciar, para nos libertar, para nos curar. Então a gente precisa sim olhar com muito cuidado para tudo isso. E o Senhor, Ele quer hoje fazer isso por você. Ele quer fazer isso hoje por você, pela sua família, pelo seu casamento. Ele quer te curar, Ele quer te libertar. Olhe para suas feridas agora. Pense em cada uma delas. Pense nas discussões que você tem com o seu marido e que você sabe que não são de vocês. São discussões que vieram lá dos pais, do seu pai, da sua mãe, da sua família, de coisas que você vivenciou e você trouxe para dentro do seu relacionamento. Pense nas brechas que vocês estão dando. Tempo que vocês não passam juntos. É importante ter tempo pro casal, é importante ter um tempo só os dois. É importante vocês terem tempo de qualidade. É importante ter tempo pra família, mas é importante ter tempo pro casal. É importante que vocês consigam alinhar aquilo que vocês querem, os objetivos, aquilo que Deus tem preparado para vocês. Que vocês sentem, tenham conversas difíceis, mas conversas que vão alinhar vocês com os céus. Eu quero trazer uma oração aqui. Eu peço que você feche seus olhos para que a gente possa orar por você, orar pelo seu casamento, orar por restauração emocional, em nome de Jesus. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos na sua presença, Pai, mais uma vez. Nós te agradecemos e te louvamos, Pai, por esse devocional. Te agradecemos e te louvamos, Pai, por esse dia. Nós buscamos por cura emocional, por cura no casamento, por libertação, Pai. Muitas vezes nós estamos presas no relacionamento dos pais, relacionamentos que vimos antes e trazendo coisas para o nosso relacionamento que não é para trazer, Pai, em nome de Jesus. Nós pedimos libertação, Pai, em nome de Jesus. Libertação geracional, Pai. Geracional, em nome de Jesus, da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta geração. Senhor, em nome de Jesus, venha curar esses relacionamentos, Pai. Venha curar, Senhor, é isso que nós te pedimos. Toque agora nos corações feridos, Pai, em nome de Jesus. Onde havia mágoa, põe doçura, Pai, em nome de Jesus. Onde havia silêncio, Pai, em nome de Jesus, ponha diálogo. Onde havia distância, ponha conexão, Pai. Cura cada mulher que ora comigo agora, porque quando o coração é curado, o amor respira novamente. Venha, Senhor, nos lares, Pai. Venha nos lares, visite cada lar, visite cada casamento, Pai. Visite os maridos, Pai, em nome de Jesus. Visite os filhos, visite as casas, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor derrame cura sobre essas casas, Pai. Derrame cura sobre esses casamentos, sobre esses relacionamentos, Pai. Alinhamento, Pai. Que coloque alinhamentos dos céus, Pai, em nome de Jesus. Que aquilo que não provém de Ti, que batem em retirada, Pai, em nome de Jesus. Que espírito de enganação, Pai. Se alguém está vivendo, Senhor, em pecado, Pai, em nome de Jesus, venha neste momento, Pai, libertar em nome de Jesus para viver de acordo com os teus preceitos, de acordo com os teus caminhos, Pai, alinhados, Pai, alinhados, que essas mulheres possam se alinhar, Pai, que elas possam se alinhar naquilo que o Senhor quer delas, que elas possam ser a coluna, que elas possam ser a estrutura da casa, Pai, e que os maridos sejam alinhados, que eles sejam provedores, que eles sejam líderes, Pai, que eles honrem as esposas, sejam fiéis, sejam leais, Pai, a Ti principalmente, porque quando eles são fiéis a Ti, leais a Ti, eles são fiéis, Senhor, às suas esposas, às suas famílias, Pai, em nome de Jesus. Então direcione esses homens, Pai, direcione de acordo com a sua palavra, Pai, em nome de Jesus. Aquele que estava se desviando, aquele que estava pecando com o olhar, Senhor, que nós sabemos que é a janela da alma, aquele que estava pecando, Senhor, com o corpo, que teve ligamentos, Senhor, ligamentos de sangue com outras mulheres, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos agora a abertura dos olhos espirituais, nós pedimos a libertação, Pai, de qualquer espírito, Pai, de qualquer espírito ruim, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que bata em retirada agora, Pai. Espírito de engano, Senhor, em nome de Jesus, que bata em retirada agora, Pai. Nós declaramos restauração, nós declaramos cura, Pai, sobre esses casamentos, sobre esses relacionamentos, Pai. Em nome de Jesus, sobre esses corações feridos, Pai. É isso que nós declaramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E eu espero que você consiga agora entender que é importante que o Senhor, Ele seja ali o centro de tudo. O cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. E para a ação de hoje, você vai escrever qual mulher esposa o Espírito Santo quer
construir em você. E você vai se perguntar, como posso amar melhor? Como eu posso ser melhor? Você vai escrever no seu caderno. E fique calma. Não coloque as suas expectativas no outro. Comece por você. Tudo começa em você. Faça a sua parte. Faça você a sua parte. E com certeza o Senhor vai alinhar e vai tratar também, sabe? O coração do outro, o coração do seu marido. Amém? Eu espero que você tenha gostado desse devocional. Até o próximo vídeo.